Queridos alunos, a paz do Senhor, professor Guilherme Peixoto. Somos aqui na nossa segunda aula de Cristologia pela ETADEF e quero desejar a todos que sejam muito bem-vindos e que peguem seu material e vamos trabalhar mais uma disciplina de Cristologia. Nessa nossa segunda aula nós vamos trabalhar a natureza humana de Cristo. Por muito tempo se entendeu que Cristo veio ao mundo através de uma mulher virgem, cujo nome ganha-se um destaque após esse episódio narrado pelos evangelhos. Mas saber ler as entrelinhas, ou enxergar mais à frente o porquê deste nascimento, se por uma mulher virgem, não pode mais ser só um acaso para nós. Entender que tudo na Bíblia tem um propósito, cada palavra, cada significado, cada figura de linguagem torna os nossos estudos mais apetitosos, mais intrigantes para nós, tendo claro um propósito mais que específico. A natureza humana de Cristo, ela é menos discutida nos campos teológicos com a respeito à sua natureza divina, e, digamos assim, mais aceitável. O que se tem discutido é se Cristo tinha ou não toda essa influência divina. Para alguns, Cristo foi só um pensador político, para outros, um grande revolucionário da época, mas para os cristãos, Cristo é o Messias prometido. Então eu quero iniciar essa aula apresentando para você, aluno, para você, querido irmão, querida irmã que nos assiste, que estuda conosco aqui pela ETADEF, de que quando a gente observa que Cristo ele vem nascer de uma mulher virgem e todo um fato celeste vai acontecer e vai narrar isso para nós, de Gabriel se apresentando para Maria e do sonho, e José na sua natureza totalmente humana, de homem propriamente dito, não conseguindo compreender como isso vai acontecer, tudo isso tem um porquê. Tudo isso tem um porquê de Cristo nascer de uma mulher virgem. De fato, nós não negamos que Maria ela foi bem-aventurada. De fato, nós não negamos que Maria ela foi visitada pelo poder do Espírito Santo. De fato, nós não negamos que Maria ela é a mãe de Jesus, que deu a luz ao menino Jesus. Mas qual é o real significado? Qual é o tamanho dessa interpretação para nós dentro de Cristologia? Por que é que foi nessa condição humana de uma mulher virgem? Por que é que foi nessa condição de um relacionamento entre o Espírito Santo e Maria? Não houve o coito, não houve essa relação que nós conhecemos e entendemos como algo saudável de marido e mulher, mas foi um ato divino, foi um presente de Deus. Qual é o real significado disso tudo? E quando nós observamos isso, nós vamos ter vários pensadores, vamos ter várias críticas a respeito da segunda natureza, que é a natureza divina. A aula de número 1, que nós já estudamos, eles vão negar a natureza divina justamente por isso. E vão alegar que Cristo não é o Filho de Deus, Cristo não é divino. Por este acaso, por esta narrativa bíblica de que Maria foi a mãe de Jesus. Então, para alguns, é um conceito totalmente equivocado aplicar de que Cristo foi somente um revolucionário político, foi somente um pensador, foi somente um filósofo, foi somente um mestre que andou nas terras áridas da Galileia. Não, Cristo sim, ele tem a sua natureza divina, como nós já estudamos, e agora nós vamos observar a grandeza da natureza humana de Cristo. A Bíblia nos mostra que a natureza humana de Cristo também é humana no sentido de humano
para nós. Cristo tem uma genealogia traçada, escrita no Evangelho de Mateus. O evangelista Lucas nos mostra que esse menino, ele crescia, se desenvolvia, se relacionava com outras pessoas com naturalidade, mas nunca deixando de lado a sua natureza divina. Desde pequeno se destacava para aquilo que fora ordenado para fazer. Olha o texto que eu quero apresentar para vocês nessa oportunidade de leitura. Lucas capítulo 2, pega o seu material, pega as suas anotações, observe esse texto, Lucas capítulo 2, e o versículo de número 40. É um texto que narra exatamente isso. É um texto que narra que um menino crescia, se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Lucas 2,40. Observe algumas palavras que aparecem aqui para nós tratarmos esse assunto de cristologia, da natureza humana de Cristo com propriedade. Primeiro, crescia. Cristo crescia. Crescer aqui vem do grego krase. Krase traz a ideia de elevar-se. Ele crescia em estatura, ele crescia em espírito, ele crescia em sabedoria, diante de Deus e diante dos homens. A segunda palavra é fortalecimento do espírito. O espírito fortalecia e preparava Cristo enquanto menino, enquanto criança. Ele crescia cheio de sabedoria. Sabedoria é totalmente diferente de conhecimento. Conhecimento eu e você adquirimos estudando, fazendo uma boa faculdade. Sabedoria é diferente de conhecimento porque sabedoria vem do alto. Tiago diz que todo aquele que tem falta de sabedoria deve pedir a Deus, que Deus deliberadamente nos dará essa sabedoria do alto. Então, sabedoria é diferente de conhecimento. Então, ele crescia, se desenvolvia em estatura corpórea, se fortalecia em espírito com um propósito, cheio de sabedoria do alto de Deus. E esse texto é maravilhoso porque diz: a graça de Deus estava sobre ele. A graça de Deus estando sobre Cristo, isso mostra o real propósito para que ele veio, para que ele se relacionou, para que ele se manifestou a nós. Lucas 2,42 continua a leitura. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Então, quando ele sobe a Jerusalém, ele sobe com um propósito. Claro que tem todo um contexto que eu não quero aqui ferir as Escrituras, mas ao se perder Jesus na festa depois, a sua mãe fica preocupada e procura encontrar o filho onde ele está. Depois de 3 dias ele está no templo e o texto bíblico diz que ele estava simplesmente ensinando os doutores. Uma criança de 12 anos ensinando homens experientes dentro da religião. E por que é que ele tinha essa facilidade? Por causa do conceito de Lucas 2,40. Ele crescia, ele se fortalecia, existia sabedoria sobre a sua vida. E a graça de Deus estava sobre ele. E por isso ele foi chamado com um propósito de trazer um evangelho do reino de Deus. Quebrar o paradigma religioso. Quebrar a ideia de que somente a religião farisaica é que permitia o acesso entre Deus e o homem segundo a lei de Moisés. Claro que nós respeitamos toda a dispensação mosaica do Antigo Testamento, mas agora nós estamos observando a dispensação de Cristo, naquilo que nós chamamos da dispensação da graça, porque nós não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça. E é interessante observar que
Mesmo sendo o Filho do Deus Altíssimo, o menino precisou de crescimento, fortalecimento, antes de entregar o seu corpo humano para a obra a qual fora chamado. Diferente de qualquer treinamento que nós possamos ter no corpo físico, para preparar esse corpo para qualquer trabalho a ser exercido, o corpo de Cristo ele vai sendo preparado para um ofício específico. Qual? Servir. Esse ofício específico vai gradativamente em um período de silêncio dos 12 anos ao período dos 30 anos conhecidos até os 33. Então esse período de 12 a 30, ele é desconhecido a nós. O que acontecia ali? A teologia, ela não vai conseguir trazer em palavras aquilo que a Bíblia Sagrada se cala. E como diz um jovem pensador, aonde a Bíblia não tem voz, não é bom que nós tenhamos ouvidos. Mas é necessário a gente entender e tentar compreender que neste período Cristo está se fortalecendo cada vez mais em espírito. Cristo ele cresceu, se desenvolveu, a graça de Deus está sobre ele, a sabedoria de Deus estava sobre ele com um propósito: preparar o seu corpo para aquilo que havia de vir. Este corpo preparado de Cristo é exatamente a chave para entendermos essa obra. Toda chave teológica da Bíblia, do maior mistério de Bíblia Sagrada, é o corpo de Jesus. O corpo de Jesus, ele é o maior mistério da Bíblia Sagrada. É um corpo físico, humano, vencedor, afligido, sem culpa, sem erro, sem mácula, que levou os pecados da humanidade, que morreu, ressuscitou, foi glorificado, e que Cristo teve o cuidado de levar esse corpo para o céu glorioso, nas regiões celestes de Deus o Pai, através de Salmos 24:7, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória em forma corpórea, não em espírito, e apresentar esse corpo a Deus. Então o corpo, ele tem essa finalidade. É necessário isso porque esse corpo aqui foi entregue para a consumação da obra do Pai. Tente observar isso. Tente observar o corpo como uma chave que abriria ou abriu os portais eternos. O pecado tem acesso ao homem por herança adâmica, isso é sabido de todos nós. E agora é necessário que o segundo Adão, ele venha para, com o corpo perfeito, vencer o pecado, vencer a morte e seja glorificado no céu. Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então é necessário agora um resgate, é necessário agora um encontro. É necessário aqui que Cristo, em forma de corpo corpóreo humano, se apresente e traga salvação a toda criatura. Porque esse corpo é a garantia, né, de uma comunicação. É a garantia de uma regeneração. Ele anuncia, ele se movimenta, ele sente fome, sente cansaço. Esse corpo, ele é um corpo humano que andou, precisava se alimentar, apesar que pelos longos jejuns que a Bíblia mesmo relata que Jesus fazia, eu imagino, né, aqui na minha especulação, de que esse corpo era um corpo mais fragilizado fisicamente, um corpo magro, devido a longos períodos de jejum. É um corpo humano, eu não negligencio isso, mas é um corpo totalmente diferente, é um corpo com propósito. Esse corpo é um sacrifício.
É uma oferta a Deus. Esse corpo vai levar culpa sobre ele. E ele vai apresentar esse corpo a Deus. Vamos ver isso? A humanidade de Jesus faz dele o único mediador eficaz entre Deus e o homem. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. 1 Timóteo 2,5. As naturezas divina e humana de Jesus o habilitam a se colocar na brecha entre homens caídos e um Deus santo. Quando nós vamos tentar trabalhar a disciplina de antropologia bíblica, nós vamos ver o conceito da queda do homem. Nós vamos ver que o relacionamento entre Deus e o primeiro homem, Adão, ele foi rompido devido à desobediência de uma ordem direta de Deus, e a consumação do pecado fez essa separação entre o divino e a criatura. Isaías vai dizer que um abismo separa o homem de Deus. É como se Deus estivesse de um lado e o homem do outro, e um grande abismo no meio, separando os dois. A qual Isaías diz que o abismo são os vossos pecados, o meu pecado, o seu pecado. O conceito de religião é religare. Religare o quê? Religar o homem novamente a Deus. Porém, não é toda religião que pode religar o homem a Deus. Nós temos diversas religiões. Vivemos num mundo pluralista de ideias, vivemos num mundo pluralista de religiões. Porém, quando nós aplicamos que a religião do cristianismo tem a finalidade, competência, validade, poder e eficácia para religar o homem novamente a Deus por intermédio da pessoa de Jesus Cristo, nós conseguimos alcançar a salvação, não por mérito nosso, mas pela própria graça de Deus. O plano de Deus para os homens necessitaria de um corpo existente, preparado. Não que o corpo de Cristo fosse cheio de poderes especiais, como alguns aplicam. Na verdade, este corpo sentiu fome, sede, frio, aflição. O que fez dele vencedor foi a sua conduta ilibada para o cumprimento da chamada do Pai. Jesus entendia para o que veio. Note a expressão no livro de Isaías, capítulo 6, verso 8. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele sabia qual é o real propósito. Ele sabia qual era a sua missão. Ele sabia qual era o plano do Pai, o objetivo central do Pai. Nesse texto, entende-se que a conversação não somente está ligada entre o Senhor e Isaías, no seu início de ministério profético, mas também em uma conversação entre a Trindade ou a Triunidade Santa, já que essa palavra Trindade ela não encontra-se na Bíblia Sagrada, mas nós entendemos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, eles se harmonizam entre eles, se comunicam entre eles, são seres celestes de autoridade suprema entre eles. E nós aplicamos o conceito de triunidade divina, chamada no campo teológico de pericorese. O que é uma pericorese, professor Guilherme? Pericorese é quando eu entendo que o Deus Pai, o Espírito de Deus Pai, porque Deus é Espírito, a pessoa de Jesus Cristo, através do seu corpo humano e vencedor, quando foi levado para o céu, observe isso, e
o Espírito Santo de Deus, eles se movimentam e eles observaram esse corpo humano e vencedor, acharam nele prazer, gozo, acharam nele santidade, é um corpo vencedor, sem erro, sem mácula, sem pecado, sem algo que o condene. Ele é justo, ele é digno, conforme Apocalipse capítulo 5 diz, quando o anjo forte, ele brada na sala dos tronos, a quem de direito retirar o livro selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora, e ele brada: quem é digno de retirar o livro e abrir e desatar os seus 7 selos? Então esse corpo, ele é digno. E eu quero fazer a leitura com vocês de Apocalipse, para que você compreenda esse conceito de pericorese. Esse conceito de pericorese. Um texto muito conhecido, que diz em Apocalipse 21, ao vencedor, Apocalipse 3, 21, ao vencedor dar-lhe-ei se assentar-se comigo no meu trono. Quem é que está falando isso? Jesus. E o que é que ele está falando? Observe que fala grandiosa. Ao vencedor lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como também eu venci, Cristo dizendo, eu venci o mundo, eu venci a morte, eu venci o pecado. E me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Qual é o conceito de pericorese aqui, irmão Guilherme? O conceito é esse. Quando Cristo ele é oferecido em forma de sacrifício no seu corpo, Deus Pai entende que esse corpo ele é santo, ele é perfeito, ele é agradável, ele é sem mácula, sem mancha e ele é digno dele habitar nesse corpo. Então o Espírito Santo e o Espírito de Deus, pois Deus é Espírito, ele se movimenta em uma região dimensional, gloriosa e celeste e habitam dentro do corpo de Jesus. É aí que se aplica o conceito de Santíssima Trindade. 3 deuses, 3 seres divinos habitando em um corpo. Talvez muitos não consigam compreender este conceito pela natureza humana. Nós cremos pela fé. E esse corpo glorioso, vitorioso, não se assentou no trono do Filho, no trono de Jesus. Ele se assentou no trono de Deus Pai. Para quê? Para governar o universo. Então esse conceito de natureza humana de Cristo, do corpo humano de Jesus, entregue como sacrifício para a purificação dos nossos pecados, tem um objetivo quando ele ressuscita. Qual? Esse corpo, ele não pode permanecer nesse mundo corrupto, nessa dimensão corrupta, caída e depravada. Ele leva esse corpo para a glória, para entregar ao Pai, como um cordeiro que foi levado mudo ao matadouro e se tornou vencedor. Esse é o real propósito da natureza humana de Cristo. O conceito de pericorese, ou o mover do Espírito, vem disso, dando a entender que o nome acadêmico para quando a Trindade se movimenta. Ou seja, houve uma pergunta de Deus Pai, e a resposta é do Deus Filho, Jesus. Claramente Cristo entendia qual era o seu propósito de vir à Terra. Ele não se manifestaria, conforme Tito 2,11 nos relata, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Qual é o propósito da graça de Deus se manifestar? Trazer salvação a todos os homens. Então, um ser divino, ele não tabernacularia, não se tornaria carne, o verbo não se encarnaria, não viria até nós, não sofreria por nós sem propósito, ok? Essa natureza humana foi necessária de igual forma para se relacionar com os homens. Parece óbvio,
Mas estes homens se relacionaram com todos os tipos de pseudos deuses existentes da época, desde o Egito Antigo a deuses babilônicos, persas, gregos, romanos, enfim, um número extremamente grande de falsa adoração e de perca de identidade. Então, quando uma comunidade, quando uma sociedade, ela se relaciona com os mais diversos tipos de pseudos-deuses, religiões predominantes em todos os lugares, ela começa a perder a sua identidade, não criar uma. É como se ela saísse de uma, fosse para outra religião, e de outra para outra, e de outra para outra, e no fim ela procura trazer todo o conceito da primeira religião lá para a última. Então é isso que aconteceu. Eles se relacionaram com deuses do Egito pelo êxodo de Moisés. Eles se relacionaram com deuses babilônicos da saída de Babilônia, promovida por Esdras, promovida também por Neemias. Então, todos esses relacionamentos fez com que o povo judeu fosse perdendo um pouquinho da sua identidade. Estes homens, eles também acreditavam que se eles comessem o sangue dos animais, eles passariam então a terem as forças dos mesmos. Eles acreditavam que a alma do animal estava no sangue. Então sacrificavam bois, aves, carneiros e tomavam seu sangue. Por esta e por outras razões, Deus entrega para Moisés a proibição de comer sangue, tanto humano como animal. Veja no livro de Levítico essa ordenança, lá em Levítico, capítulo 7, versículo 26 ao 27, diz: nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado, todas as pessoas que comerem algum sangue, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. Então observe isso. Esse conceito ele é aplicado desde o Antigo Testamento, e esse conceito ele vai até, conhecido na Bíblia, João capítulo 6. Quando, professor? Quando, por ordem da lei mosaica, Moisés vem e ele transmite o que Deus falou a ele. Não permita que os povos de Israel comam do sangue de qualquer animal. É proibido comer sangue, é proibido beber sangue, é proibido se relacionar com o sangue. E porque o sangue traz a ideia da vida, da alma, segundo o pensamento antigo. Já em João capítulo 6, nós temos um choque cultural muito grande. Por quê? Porque Jesus ele se apresenta a essa religião que ouviu todos esses ensinamentos ao longo das suas vidas, de Levítico capítulo 7, versículo 26 e 27, e nós temos Jesus aqui se aparecendo e apresentando em João capítulo 6, dizendo no versículo 48, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que todo aquele que comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aí complicou. Imagina Jesus trazendo esse ensinamento a uma sociedade extremamente religiosa, farisaica, que se autodenominavam os mestres da lei, que foram ensinados por Moisés em Levítico 7, versículo 26 a 27, que não poderia comer a carne humana e muito menos beber o sangue. Anos depois aparece Jesus dentro da sinagoga deles e ele se apresenta exatamente assim: aquele que não comer a minha carne não tem vida em vós mesmos. E continua a leitura. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, verá eternamente. O pão que eu der pelo mundo é a minha vida, é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Jesus complica ainda mais
a ideologia deles. Respondeu Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a minha carne e não beberdes o meu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Eu não sei se você sabe, mas foi por causa desta fala de Jesus, neste capítulo, que os judeus começaram a planejar a morte de Jesus. Porque ele aparece agora com um discurso nunca ouvido antes, dizendo para eles que aquele que não come da sua carne, aquele que não bebe do seu sangue, não tem vida em vós. Todo o conceito pré-estabelecido e ensinado para eles, há um confronto, há um choque. Só que, dito isso para uma comunidade há mais de 2000 anos atrás, que não tem a informação que você tem hoje, que não tem o conhecimento que você tem hoje, é muito extremo. Por quê? Nós não andamos por vista, andamos por fé. Nós entendemos que esse texto se trata exatamente da ceia do Senhor. É Cristo dizendo que ele se entregaria o seu corpo, que seria moído no Calvário, em forma do pão, e o sangue escorrido no Calvário em forma do suco da vide. Traz a ideia da ceia do Senhor. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós celebramos a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Os fariseus não tinham dimensão dessa revelação de Jesus, dessa fala de Jesus, então quiseram matar, quiseram perseguir. Por quê? Porque Jesus entendia o propósito do seu corpo. Seu corpo tinha que vir, tinha que ser revelado, tinha que nascer, tinha que crescer, tinha que ser preparado e tinha que ser entregue como sacrifício vivo. A humanidade de Jesus faz dele o único mediador eficaz entre Deus e o homem, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Olha o final desse versículo de 1 Timóteo 2,5. Cristo Jesus, homem. Eu vou ficar nessa palavra homem, que traz exatamente essa ideia, este conceito. Ele é humano. Ele se revelou com um propósito, homem. As naturezas divinas e humanas de Jesus o habilitam a se colocar na brecha entre homens caídos e um Deus santo. A humanidade de Jesus o habilitou a tornar-se um sumo sacerdote empático, que experiencialmente entende a difícil condição da humanidade em um mundo caído. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Hebreus capítulo 4, 15 e 16, Hebreus capítulo 2, versículo 18. A humanidade de Jesus, ela se resume nessa segunda aula nisto, em um propósito de por que é que ele foi revelado. Em um propósito que é porque ele foi enviado a nós, trazer salvação, ser entregue por amor a nós e para perdão dos nossos pecados. Nós vamos ficando por aqui, teremos ainda mais 2 aulas, o trabalho continua, eu espero você na nossa terceira aula, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.